Unidos, mensagem entre nós, falar da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a de Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Nós estamos numa igreja muito singular, né? Uma igreja que tem seus limites marcados pela sombra. As pessoas estão na sombra, ali na entrada, estão aqui embaixo, estão lá no fundo, e nós aqui estamos embaixo dessa tenda. E a sombra, podemos fazer a sua interpretação, é a sombra do Espírito Santo. E para a gente entender bem o dia que estamos vivendo, as leituras que foram feitas, eu gostaria de começar contando para vocês uma experiência muito comovente que eu vivi. Vocês imaginam véspera de Natal, 24 de dezembro. É um dia que a gente sempre está na expectativa de celebrar o Natal em família, num ambiente assim bastante alegre. E como é costume, todos os anos, pela Páscoa e pelo Natal, os bispos auxiliares e também da Urani, nós vamos celebrar missas
nos diversos presídios que há aqui no Rio de Janeiro. E eu fui celebrar, quando ainda existia, agora já foi removido de lá, eu fui celebrar a missa de Natal, no dia 24 de dezembro, no presídio da rua Frei Caneca, lá na cidade. Antes da missa, eu estive conversando com as pessoas que ali estavam, e uma das pessoas chegou para mim e disse assim: senhor bispo, eu não vou nem falar o que é que eu fiz para estar aqui dentro, porque senão eu vou chocar o senhor. Mas eu estou aqui já há 15 anos. Tenho mais 25 anos de pena para cumprir. Mas aqui dentro, nesse local, entre as grades das celas, eu aprendi duas coisas. Que na vida só é importante a família e Deus. O resto a gente pode dispensar, né? Eu celebrei a missa. Depois da missa, eles ofereceram lá um lanche para mim e as pessoas que me acompanhavam. E eu saí de lá, posso confessar para vocês, envergonhado. Porque eu saí de lá sabendo que naquele dia, à noite, eu ia celebrar a missa de Natal, numa paróquia aqui do Rio de Janeiro. Depois ia fazer a ceia de Natal, né? E podia transitar pelas ruas do Rio de Janeiro com a maior liberdade. E aquelas pessoas para quem eu celebrei a missa iam passar aquela noite de Natal só entre eles, sem família, sem poder se locomover, estavam presos, né? A justiça, às vezes, para a recuperação das pessoas, exige isso, né? Mas, conversando, ou refletindo sobre o que dizia aquele senhor para mim, né? Eu falei, aquele homem está mais livre do que muita gente que está transitando, né, aqui pelas ruas do Rio de Janeiro nessa noite de Natal. Esse homem tem uma liberdade interior, embora tenha que cumprir a sua pena, que a justiça lhe impôs, né, que é de causar inveja, né? Por quê? Porque para ele viveu ao pé da letra o que hoje nós ouvimos na primeira leitura e na leitura do Evangelho. Quando o Senhor diz: só há um Deus, não há outro Deus. Quando Jesus respondeu aquela armadilha feita pelos fariseus e pelos herodianos, que não se falava entre si, mas para pregar Cristo em alguma palavra através da qual pudessem acusá-lo, fizeram aquela pergunta: é lícito ou não pagar o tributo a César? Né? E Jesus saiu com elegância, mas também dando um critério: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O DNJ está com esse tema, né? O tráfico humano, e com esse lema, né? Vivamos livres e não escravos. Não há nada melhor na vida, mesmo para a pessoa que estava dentro de um presídio, do que gozar da liberdade interior. Sermos pessoas realmente livres, onde quer que a gente esteja, na situação pela qual a gente passa, gozar da liberdade. Porque enquanto na moeda com a qual os judeus pagavam o imposto ao imperador romano, mostrando assim que eles ainda eram escravos daquele domínio do imperador, e a imagem de César, nós, cada um de nós, levamos uma imagem impressa não num objeto, mas na nossa própria humanidade. Nós somos imagem de Deus. Cada um de nós é imagem de Deus.
Não temos que pagar tributo a ninguém. Porque Deus não é o nosso Senhor no sentido possessivo, no sentido autoritário, no sentido de quem exerce um poder tirânico. Esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança é nosso Pai. E um pai que o filho pede, como aparece no Evangelho várias vezes, pede a herança, o pai não tenta de jeito nenhum impedir aquele filho de usar o que ele havia preparado, o que ele havia reservado e deu a herança para o seu filho. E ele, usando da herança, passou a ser escravo de tudo aquilo que o dinheiro lhe proporcionou. E quando faltou dinheiro, tornou-se mais escravo ainda, porque tinha que sobreviver e não tinha, lhe mandaram apacentar porcos e não podia comer nem sequer daquela comida dos porcos. Um rapaz que pensava que ia ficar livre, porque tinha dinheiro nas mãos, acabou ficando escravo, ficando preso, e só voltou a sentir liberdade quando pensou na casa do meu pai. Quando voltou a pensar no pai e retornou para casa e recebeu aquele abraço, e foi a razão da festa que se deu na sua casa que aquele homem recuperou a sua liberdade interior, né? Nós temos que ser pessoas que temos um só Deus. Isso significa que temos uma só imagem impressa na nossa humanidade. É a imagem de Deus. E Deus é o ser mais livre. E quando nós levamos a sério o que diz Jesus, dai a César o que é de César. Ou seja, dai aquilo que é relativo um valor relativo. E dai a Deus o que é de Deus. Dai o que é absoluto um valor absoluto. Se a gente leva a sério essa resposta de Jesus, nós somos as pessoas mais livres do mundo. Mesmo que estejamos em circunstâncias que parecem que nos prendem, que parecem que nos tiram a liberdade. Se nós vivemos de acordo com o absoluto que é Deus, nós não nos escravizamos àquilo que é César, aquilo que é relativo. E seria muito bom que nessa tarde, comemorando aqui o Dia Nacional da Juventude, com a sombra do Espírito Santo iluminando a nossa consciência, que nós, pelo menos se não fizéssemos aqui durante a missa, procurássemos fazer em casa hoje à noite. Uma só pergunta. O que é que, sendo relativo, eu dou um valor absoluto? Porque a resposta que a gente der a isso vai nos mostrar onde é que a gente está preso. Onde é que a nossa liberdade ainda não adquiriu a sua maturidade, a sua elasticidade, a sua capacidade de escolher sempre o bem, porque queremos, não porque ninguém nos obriga. O que é relativo na minha vida que eu dou um valor absoluto? Vou dar algumas dicas, mas depois, como eu falei, cada um pense por conta própria, Tem pessoas que dão um valor absoluto à saúde, quando é um valor relativo. E quando, por alguma razão, perde a saúde, e tem que submeter-se a um tratamento, ou tem que ficar, às vezes até, como eu exemplifico aqui porque eu moro com ele, E o padre Jorjão teve que fazer uma cirurgia no pé, e
tem que ficar 4 meses sem pôr o pé no chão. Vocês imaginam que uma pessoa tão ativa como ele ficar 4 meses numa cama, né? Então, todo dia, quando eu vou lá no quarto dele conversar com ele, animar, né? Animar, falar, você está aqui na cama, mas você pode fazer muitas coisas, mas sem pôr o pé no chão, né? Mas tem pessoas que não aguentam ficar, né, um dia doente, né? Já começa a se revoltar contra a doença, ainda mais quando é jovem, e agora vou ter que ficar, né, ficar aqui na cama, né? É porque tem um valor absoluto à saúde, e ela tem um valor importante, mas relativo. Quando a gente dá um valor muito absoluto à profissão, quando a gente dá um valor muito absoluto a um resultado dos nossos esforços, quando a gente dá um valor muito absoluto a uma prova, a um exame, a entrada numa universidade, a conquista de um emprego, a gente dá um valor muito absoluto a isso, a gente fica prisioneiros do medo de fracassar. A gente fica prisioneiros da apreensão do resultado. Será que eu vou conseguir? A gente fica prisioneiro da opinião das outras pessoas. Será que as pessoas vão me valorizar? Por quê? Porque nós temos um valor absoluto ao que é relativo. Eu acho que é importante termos a nossa profissão, é importante a gente ser valorizado, mas é muito mais importante o valor que Deus dá a cada um de nós. Isso nos dá uma liberdade, que a gente fica livre da opinião dos outros. A gente fica livre de resultados positivos ou negativos. Tem pessoas que, por um fracasso na vida, afundam, vão lá no fundo do poço, né? Porque ficam presas a um valor relativo, que é o sucesso. E ficam deprimidas, e choram, né? E sofrem. Né? Tem pessoas que dão um valor absoluto àquilo que é muito relativo. Aquilo que é muito relativo, né? A beleza, né? Outro dia fui numa visita pastoral que eu fiz aqui em Madureira. Eu fui a uma casa para idosos. E ali me encontrei com uma senhora, no quarto que eu entrei, com 102 anos. Com uma pele que parecia de uma menina de 16 anos. Aí eu perguntei para ela, quantos cremes a senhora usou para ter uma pele tão bonita até hoje? Né? Ela falou, seu bispo, eu usei água e sabão. Mas a gente então um valor tão absoluto à beleza, depois a gente tiver todos os cremes em cima da pia, todos os hidratantes e todas as... Parece que a gente está sofrendo, né? Mas eu preciso estar mais, eu preciso conservar. A velhinha lá com 102 anos, olha, estava feliz da vida, com a pele dela lisa. E o segredo? Água e sabão. Vê como nós às vezes somos presos? Como a gente... Não outros nos aprisionam, não os outros nos tiram a liberdade, mas nós nos tornamos escravos porque nós damos um valor absoluto àquilo que é relativo. E quando a gente dá o valor ao absoluto, só há Deus, não há outro Deus. Fora de mim não há Deus. Na primeira leitura, quando a gente dá a Deus o espaço que Ele deve ocupar na nossa vida, nós somos as pessoas mais livres do mundo. E aquele senhor me dizia, eu aqui vou ficar mais tempo na prisão, mas aqui eu me sinto verdadeiramente livre, porque aqui eu encontrei as duas coisas mais absolutas, mais importantes da minha vida: Deus e a minha família. Um homem livre, embora esteja cumprindo uma prisão que lhe impede de ter até liberdade de ir e vir pela cidade do Rio de Janeiro, ir celebrar o Natal em outro lugar, né? E para mim, como eu falei para vocês, sair de lá envergonhado, porque às vezes a gente tem tanta liberdade de ir e vir,
A gente tem tantas possibilidades, a gente vai se escravizando. A gente vai ficando cada vez mais limitados na nossa capacidade, porque a gente ainda não aprendeu na vida a dar a César o que é de César. A dar ao que é relativo o seu valor relativo. E dar a Deus o que é de Deus. Dar ao absoluto o valor que ele tem. O único e verdadeiro valor. Por isso, não há liberdade maior do que a gente estar com Deus, do que a gente se relacionar com Deus, do que a gente procurar a vontade de Deus que não nos escraviza, mas que nos liberta cada vez mais. E é isso que a missa de hoje nos convida, é essa a finalidade do DNJ desse ano, que sejamos livres e não escravos, e que não deixemos que ninguém nos manipule para fazermos escravos dos seus interesses, das suas ideologias, das suas políticas que nem sempre procuram o bem comum da sociedade. Que não nos deixemos manipular, que não nos deixemos escravizar por ninguém. E volto a fazer um convite. Hoje à noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, antes de dormir, fazer essa pergunta: o que é que na minha vida é relativo e eu dou um valor absoluto? Porque aí está um fiozinho sutil e que está ainda te deixando amarrado, te deixando escravo, te deixando você sem essa liberdade com a qual Deus nos criou. E para nos fazer livres, Cristo morreu na cruz. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Dizia um texto da missa dessa semana passada. Para a liberdade, Cristo nos libertou, Ele fazendo-se escravo pregado na cruz. Então, que agradeçamos ao Espírito Santo que nos tenha iluminado nesse dia com a sua sombra da sabedoria, porque não há nada mais prazeroso na vida do que a gente viver segundo a imagem que está impressa na nossa natureza, a imagem de Deus. E essa imagem de Deus nos convida a mantê-la, preservá-la, cuidando que ninguém e nada relativo nos deixe escravo, mas sim só o absoluto nos liberta, assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, na certeza de que nada pode aprisionar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, elevemos nossas preces. Pela Igreja de Deus, para que a consciência missionária nunca esmoreça, mas ao contrário, seja sempre alimentada pela oração pessoal e comunitária, rezemos ao Senhor. Pelos missionários que se encontram espalhados pelo mundo, sobretudo nos lugares onde os desafios são imensos, para que, através da nossa oração e de nossa generosidade, não esmoreçam na resposta à missão que receberam, rezemos ao Senhor. Deus Santo, atendei-nos. Para aqueles que desempenham atividades missionárias, através do amor aos doentes,
aos perseguidos, aos prisioneiros e aos esquecidos, para que seu exemplo seja estímulo à vivência do amor ao próximo. Rezemos ao Senhor. Por nossas comunidades, para que através do testemunho e da ação missionária empenhem-se por tornar-se cada vez mais verdadeiras escolas de amor fraterno. Rezemos ao Senhor. Por todos nós, para que a celebração da liturgia de hoje reacenda em nossos corações o desejo e o ardor missionário. Rezemos ao Senhor. Acolhei, Senhor, os nossos pedidos e renovai a esperança da vossa Igreja no anúncio do Evangelho, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar, foi que eu nasci. Ouve em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome.
para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo, em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos o vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação nesse mistério ao Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho, fortalecendo a unidade e comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Orani, nosso Bispo Auxiliares, aqui presente Dom Antônio Augusto, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja à luz da fé saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do nosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, seu esposo São José, com os apóstolos e mártires e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos dos males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É o próprio Jesus que nos fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos achegar na mesa do Senhor e termos o contato íntimo e concreto com Ele, cantando. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz em nossas vidas. Nossos caminhos então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim.
vida, luz e vigor, o nosso ser. Vejam aqueles que ninguém procurava, e falei do meu Pai. Pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Por onde fomos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz em nossas vidas. Nossos caminhos não conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore o nosso ser. Vejam, sem consciência, nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Mas enfrentei providência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde fomos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nossos caminhos não conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore o nosso ser. Vejam, eu quebrei as algemas e levei os caídos. Do meu Pai fui as mãos. Laços, recuei os esquemas. Eu não fiz ovelhos, quero um povo de irmãos. Por onde fomos, também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz em nossas vidas. Nossos caminhos não conduz, queremos ser assim. O pão da vida nos revigore o nosso sim. Por onde fomos, também nós, que brilha a tua luz.
coração que o pão da vida nos enviou, o nosso Senhor. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, que jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais breve aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Te adoro, Senhor. Livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Em tribulações, tem dor, podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Em tribulações, tem dor, podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou.
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vivência. A liturgia de hoje nos mostrou que Jesus Cristo, amor do Pai feito carne para a nossa salvação, não se deixa deter por empecilho algum. Firmes nesta certeza, vivamos intensamente nosso batismo, testemunhando os valores do reino de Deus. Gente, estamos chegando ao final da nossa celebração e gostaria de fazer um agradecimento para os nossos padres, para a nossa comunidade que aqui nos recebe, comunidade de Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado pela acolhida, por todo o empenho de todos os paroquianos, todos os que estão aqui. Também agradecer pela presença de todos os jovens que estão aqui, porque sem vocês esse dia não teria sentido. E também aos nossos padres, ao nosso bispo, ao padre Anderson, padre Jorge Carreira, padre Silvio, padre Ionaldo, padre Antônio Augusto e o nosso bispo, Dom Antônio Augusto. Nosso muito obrigado por estarem aqui, por celebrar conosco. Gostaria também que nós pudéssemos pedir a intercessão de Nossa Senhora da Conceição por todos eles, que sua poderosa intercessão possa ajudá-los a continuar no seu ministério, a conduzir o seu rebanho, a animar a nossa juventude a ser missionária, a ser livre em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, aviso. Então ainda não acabou, ainda temos apresentação, temos aqui o padre Jorge Carreira vai dar um aviso pra gente, e sobre o setor de juventude. Pode sentar um pouquinho, por favor? Quero saber onde estão os jovens dessa paróquia, desse lugar. Vamos aplaudir a juventude que está aqui? Vamos fazer barulho para Jesus. Vamos lá, mais forte. Agora sim. Aleluia. Muito bem, queridos. Você sabe que o padre também é jovem, não é? Então, irmãos, eu tenho certeza que um dos frutos da liberdade que o Espírito Santo nos dá, um dos frutos além da santidade e da fidelidade a Deus, é a unidade. Nós somos do setor juventude da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, liderados pelo nosso querido bispo Dom Antônio Augusto, junto com o padre Antônio Augusto. Nós queremos testemunhar para você, irmão, que independente da espiritualidade que você tem, do grupo que você participa, na sua paróquia, na sua comunidade, o importante é termos comunhão uns com os outros. Então eu queria chamar aqui na frente, rapidamente, o pessoal do setor juventude, os jovens, mais ou menos, que ajudam a gente a trabalhar. Vem aqui, Tiago, o pessoal das comunidades. Vem, minha filha, passa vergonha com o padre aqui também. O pessoal das comunidades que ajudam a gente, que representam esse setor, não são os melhores nem os mais bonitos jovens, mas tenho certeza que são aqueles que Deus escolheu para liderar, a começar do padre, claro, né? A liderar essa juventude maravilhosa. O DNJ é o dia especial da nossa juventude, esse dia maravilhoso que aconteceu hoje, todo ano acontece em outubro. E essa galera aqui, mais ou menos, que está aqui na frente, todo mês se reúne, se encontra, reza, para acontecer esses momentos de comunhão, que você possa voltar para sua comunidade, levando fogo do Espírito